Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versos 18 ao capítulo 4, verso de número 1. Estamos já chegando, queridos, ao final das exposições nesta maravilhosa carta, que tem como tema principal mostrar a soberania e a suficiência de Cristo Jesus para a sua igreja, para seu povo. Por isso não há necessidade de mais nada além de Cristo, de mais alguma coisa além de Cristo, para se viver a vida espiritual como o Senhor requer do seu povo. E é uma carta, assim como todas as cartas de Paulo, que trazem doutrina e instrução interligados, para que o povo de Deus saiba os indicativos e assim sigam com os imperativos. E hoje nós vamos falar sobre a importância da vida no lar, debaixo da soberania de Cristo Jesus. Colossenses 3, do verso 18 até o capítulo 4, verso de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Vamos clamar a direção do Senhor para nós neste momento. Ó poderoso Deus Trino, obrigado a Deus por este momento, por este dia. Obrigado porque temos a oportunidade de adorá-lo e também ouvir a Tua palavra. Senhor, o que nos guia é a Tua palavra. O que devemos ser, como devemos viver, está na Tua palavra. Porque nós não vivemos de acordo com o nosso senso pessoal, com aquilo que nós temos como direção, de forma pessoal. Não. Nós somos guiados pela Tua palavra e apenas isso. Senhor, e que nesta noite, mais uma vez, sejamos instruídos pelo Teu Espírito. Que Ele nos convence, nos mostre como devemos viver a vida cotidiana no lar, debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Debaixo da vontade de Cristo, para agradar a Cristo, conforme Cristo requer e nos preparou para que nós fôssemos. E assim, ó Deus, saber que, fazendo da maneira correta, não apenas agradaremos ao Senhor, mas iremos refletir aquilo que fomos preparados para ser. Homens, mulheres, filhos, servos, senhores. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Certa vez, um homem comprou um relógio antigo e muito bonito em um brechó. Era clássico, pesado, e era um relógio muito valioso. Mas havia um grande problema. Ele nunca marcava a hora certa. Mesmo que ajustasse corretamente, ele passava a funcionar, mas não funcionava direito e não conseguia marcar o tempo como deveria. O homem que comprou então pensou: esse relógio deve estar quebrado. O que fazer? Então, logicamente, ele levou ao relojoeiro, que abriu a tampa, olhou o mecanismo e disse: o relógio não está quebrado. Ele só precisa ser ajustado. Ele está funcionando,
mas está funcionando fora do padrão que ele deveria ser, que foi outrora preparado para ser, mas não está funcionando corretamente. Assim então, o relojoeiro encaixou todas as peças do seu devido lugar, e aquele belo relógio voltou a funcionar e a marcar aquilo que era correto. E meus irmãos, muitas famílias cristãs são como esse relógio retratado aqui. A estrutura está lá: marido, esposa, filho, trabalho, rotina. Tudo está funcionando, mas muitas vezes fora do padrão de Cristo Jesus. Fora do padrão que foi preparado para ser. Às vezes, cada um segue o seu próprio ritmo, suas próprias vontades, os seus próprios critérios. E o resultado é confusão, desgaste e descompasso. Porque quando Cristo e sua palavra e o seu querer não são o referencial, o lar vai perder o seu ritmo correto, a sua funcionalidade diante de Deus e diante dos homens. E Paulo então, queridos, escreve justamente aqui em Colossenses, do capítulo 3, do verso 18 ao capítulo 4, verso 1, para mostrar justamente isso. A vida doméstica só encontra ordem, beleza e harmonia quando está ajustada ao senhorio do nosso Jesus Cristo. E é por isso que ele vai oferecer aqui diretrizes claras para o casamento, para os pais, para os filhos, para a vida de trabalho, que recalibram, reajustam o lar segundo o relógio, o funcionar do reino de Deus. Meus irmãos, em meio aos vários imperativos que regem a vida cristã, conforme Paulo traz aqui na carta aos Colossenses, desde o capítulo 3, do verso de número 5, esses imperativos se tornam especialmente relacionais, mostrando como o novo homem em Cristo Jesus deve se expressar na convivência diária. Primeiro, Paulo tratou dos relacionamentos na comunidade da fé, entre irmãos, entre pessoas que foram chamados e reunidos por meio de um só Espírito na obra de Cristo Jesus. Agora, Paulo volta o olhar para os relacionamentos no lar. No mundo greco-romano da época, era comum encontrar listas domésticas. Autores como Aristóteles e Filão fizeram essas espécies de listas destinadas a organizar a vida familiar e preservar a ordem social. Mas Paulo aqui ele faz algo diferente, inovador. Suas instruções não são meros padrões éticos ou cíveis. Elas são diretrizes moldadas pela palavra de Deus, pela pessoa de Cristo, pelo senhorio de Cristo e para a glória de Cristo. Veja que por várias vezes no texto vai aparecer as expressões como convém no Senhor, como é agradável diante do Senhor, temendo ao Senhor, ou como para o Senhor. Aparece várias vezes aqui no texto, e Senhor aqui é uma referência ao Kyrios, a Yahvé, a Jesus, o Senhor da aliança. Portanto, nós temos aqui um chamado a viver o lar, o contexto doméstico, como uma expressão da nova vida, do nos revestir da nova vida em Cristo Jesus. Sendo assim, nós vamos então meditar no seguinte tema: a vida no lar debaixo do senhorio de Cristo. A vida no lar debaixo do senhorio de Cristo. E conforme nós vemos dos versos 18 a 19, nós temos aqui diretrizes conjugais para esposas e para maridos. Diz assim o verso de número 18: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. É interessante aqui que a sua versão não capta muito bem como Paulo está fazendo, mas são vocativos da parte do apóstolo. Ele fala assim: ó esposas, servas do Senhor, façam isso aqui. Preste atenção, Paulo nunca disse aos maridos para fazer suas esposas se submeterem. Nem aqui e nem em outras das suas cartas. A submissão é uma resposta pessoal da esposa cristã ao Senhor Jesus. Não é algo que o marido deve exigir da esposa. A ideia aqui do texto é justamente essa ideia de se submeter voluntariamente. É algo que é pessoal.
É algo que surge da própria pessoa. É interessante que a ação verbal aqui também carrega o mesmo tipo de submissão que é dito que Cristo teve aos seus pais e que a igreja deve ter a Cristo Jesus. É também necessário observar, queridos, que esta é uma prática do Evangelho, da palavra de Deus. Não era algo comum da cultura dizer assim: esposas, sejam submissas, se sujeitem aos seus maridos. Até onde se sabe, esse direcionamento não era comum nos tratados pagãos de casamento da época do apóstolo Paulo, nem mesmo anteriores ou até mesmo posteriores nas diversas culturas que existiam na época. Não se dizia às esposas assim: sejam submissos aos seus maridos, mas é como nos dias de hoje. Porque quando se faz casamento, e não são casamentos cristãos, quem é doido de dizer assim: esposas, vocês têm que se submeter aos seus maridos? Afinal, a nossa sociedade está com a mente deturpada, fragilizada, distante da verdade do Senhor no egoísmo, pautada por um feminismo tolo, que nada agrega, mas só destrói. Mas não era algo comum daquela época, porém Paulo toma essa ideia e coloca num quadro teológico, moldado pelas Escrituras, pela própria palavra de Deus, pois essa é uma verdade que está desde o início dela, onde esposas se posicionam sobre a liderança do marido como cristãs em honra a Cristo Jesus, porque essa é a ordem criada por Deus. Tanto Adão quanto Eva foram criados à imagem de Deus. E embora fossem iguais perante Deus, Eva foi criada com a capacidade e chamado diferente de Adão. Adão era aquele que foi chamado por Deus para dominar, para cultivar, para administrar. Ele era responsável, ele deveria proteger, ele era o cabeça ali instituído como vice-regente do Senhor, e Eva era a sua auxiliadora. Adão foi criado primeiro para refletir e adorar a Deus. Eva também foi criada para refletir e adorar ao Senhor. Porém, ela não tinha o mesmo chamado do seu marido. Ela deveria ser uma auxiliadora. Não era inferioridade, mas ser algo complementar. Homens e mulheres, servindo de maneiras diferentes, mas utilizados juntos para se completar. A tradução NVI 2023, sobre o texto de Gênesis 2,18, diz que o Senhor diz ali que ia fazer uma aliada que fosse semelhante a Adão. Existe uma discussão entre teólogos. O doutor Luiz Saião, que foi o primeiro que trouxe, junto com outros bons teólogos da época, a tradução da NVI para o português, né? Dessa vez ele não fez parte do projeto da 2023, e ele está o tempo todo aí nas redes sociais batendo, né, nisso aqui. Mas eu discordo um pouco dele com todo respeito, porque eu creio que apesar dos termos não serem exatamente nessa tradução, trazem essa ideia e podem trazer essa ideia. Uma auxiliadora idônea, uma aliada que seja semelhante. E homem e mulher não são iguais em função, mas iguais em valor, com papéis distintos para uma missão conjunta de encher a terra da glória de Deus. Não significa que Eva foi criada para ser um capacho eficiente. Portanto, quando Paulo ele evoca aqui as esposas, sejam submissas ao marido de vocês, se sujeitem como convém ao Senhor, ele está trazendo as coisas à ordem. No caso das esposas, da mulher, Deus deixou muito claro desde o início que o efeito do pecado no relacionamento a dois estragaria esse relacionamento de ser complementar. A auxiliadora idônea seria substituída por alguém que é colocado como um termo de competição. Por quê? Porque o Senhor fala que a partir da queda, do resultado do pecado, o desejo da mulher deveria ser governada pelo marido. Governado pelo marido. A ideia é que não seria algo comum e fácil como antes do pecado. E como já vimos, queridos, isso significa que a mulher teria uma tendência natural de querer se sobrepujar ao marido. Talvez subjugá-lo, resistir à sua liderança e afirmar a sua própria independência.
Não, as coisas têm que ser do meu jeito. Tem que ser da minha vontade. Meu marido tem que fazer o que eu quero. Cara fechada, exigência demais, não aceita ser contrariada. Pastor, mas eu não sou assim. Eu estou te ouvindo aqui agora, mas eu não sou assim. Eu entendo a minha questão de submissão ao meu marido. Eu entendo que é algo que vem do Senhor. Tá, mas às vezes, por exemplo, você quer dar aquele jeitinho. Seu marido entende que tomar um caminho é melhor e você começa a manipular as coisas. Manipular as formas. Manipular através dos filhos, de situações, para que a sua vontade, simplesmente ela seja atendida, mesmo que você não tenha considerado os riscos. Às vezes o teu marido diz assim, vamos à igreja. Está chovendo. Olha a tempestade que está aqui em Cosmópolis. Não, mas é bom, querida, que nós possamos ir à igreja, à casa do Senhor, cultuar. O tempo não pode nos parar, estamos vivos, estamos respirando, estamos bem, vamos lá. Não, mas aí o menino vai ficar gripado. Se tomar água na cabeça, eu fiz um procedimento no cabelo, não vai dar certo. Aí insiste tanto, o marido, tá bom, vai. Mas a melhor decisão era, vamos à casa do Senhor. E eu sei, minha irmã, que você, assim como todas as mulheres, tem esse tipo de dificuldade também. Mas o que o Senhor requer de você, é que você atente a isso que a palavra diz. Para que você possa, então, como a esposa submissa, louvar ao Senhor. Você entende isso? Que a tua submissão ao teu marido é louvor ao Senhor? Você oferece submissão como se fosse um presente agradável ou uma espécie de obrigação e apenas isso? Entenda, minhas irmãs, esta é uma obra sobrenatural. Não é algo de comportamento, é o Senhor que pode trabalhar no teu coração por meio da palavra. Ah, mas meu marido não merece. E aí vai as esposas cristãs que têm maridos não cristãos. Meu marido não merece. Ele é grosso, ele é rude, ele é mau, ele não ama a família como deveria. Mas mesmo assim nós precisamos entender que apesar dos pesares, você tem essa responsabilidade. Agora, o texto também deixa claro que essa submissão tem limites. Sim, o marido é o cabeça do lar, instituído pelo Senhor, e vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas veja que Paulo fala dessa submissão como convém no Senhor. Estudiosos, conhecedores do Novo Testamento, e assim eu evoco eles aqui porque isso aqui passa um pouco do meu conhecimento. Eles trazem essa ideia de que o que convém no Senhor é porque a submissão é condicionada apenas à vontade de Cristo. Então a esposa tem sim que se submeter ao marido, mas tudo tem um limite e deve estar condicionada essa submissão a Cristo estar sendo o guia das ações e do pensamento desses maridos. A esposa não deve se submeter quando o marido exige algo além daquilo que Cristo exige da esposa. Por exemplo, aquilo que viola a consciência cristã. Infelizmente, queridos, eu conheci um casal muito amado. E o infelizmente não é porque eu os conheci, mas pelo que aconteceu depois. Um casal que estava na igreja, mas depois de um tempo passaram a ganhar muito dinheiro, se afastaram do caminho do Senhor, primeiro o marido. E o marido começou a estar em festas, em bebedeira, em prostituição. A esposa, desesperada, sem saber o que fazer, procurou ajuda na igreja, procurou ajuda com outros irmãos. Eu ajudei também o tempo que eu podia, até o limite que eu podia, mas ela sucumbiu. E ao invés de orar e lutar para que ele não fosse mais naquele caminho, se afastar daquele caminho, ela decidiu acompanhá-lo. Porque o marido exigia que ela estivesse junto, bebendo, se prostituindo e fazendo atrocidades que não cabe dizer aqui. Estou citando algo que vai a um exagero total. Mas esse algo grande também nos alerta contra aquilo que é pequeno. Se o seu marido exige de você aquilo que é contra a palavra de Cristo, você não deve se submeter. Mentir para levar vantagens. Sonegar no trabalho. Sonegar para poder levar vantagens no relacionamento
e com outras pessoas no que se diz respeito à área profissional. Tudo aquilo que contradiz os preceitos de Deus, tudo aquilo que vai contra o Evangelho, nada você tem que fazer, se o seu marido existir, que é contra a vontade de Deus. O texto paralelo a esse em Efésios 5, 22, lembrem-se que Paulo está repetindo muito do que ele falou na carta aos Efésios. Fala que a atitude das esposas deve ser temendo ao Senhor. Portanto, faça, seja submissa, mas como convém no Senhor. Nada além disso. Mas também Paulo chama aos maridos. Ó maridos, vocês devem a todo tempo amar a esposa de vocês e não tratá-las com amargura. Amar aqui está inteiramente ligado ao não tratar as esposas com dureza, com irritação, com rispidez, com ressentimento, mas de forma paciente. O termo de amor aqui, que é o amor ágape, já diz tudo, é um amor sacrificial, que se coloca de forma inferior para entender até mesmo aqueles que são mais inferior ainda, que não têm a mesma força, que talvez não tenham o mesmo conhecimento, que não têm as mesmas capacidades, mas se coloca como menor para poder servir. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Foi esse tipo de amor que Deus teve por nós ao nos dar Cristo Jesus. E nós devemos, maridos, amar as nossas esposas. Mas algo chama a atenção. A construção do texto grego aqui indica uma proibição específica relacionada à continuação de uma ação em progresso. Isso significa que, infelizmente, era uma prática comum dos maridos daquela igreja. Tratar mal as suas esposas. Existia uma liderança opressiva. E Paulo então escreve a esses maridos que antes ele tinha dito que já foram mortos e ressuscitados com Cristo para uma novidade de vida. Isso nos alerta, queridos, para outra coisa. Que mesmo que tenhamos sido alvos da graça de Deus, muitos de nós, maridos, podemos estar cometendo esse tipo de pecado. Oprimindo esposas. Muitos olham com ar de superioridade, às vezes por imposição corporal. Por mais que as mulheres digam aí, nós temos direitos iguais, aí vai para um ringue de MMA, né? 2, 3 contra um só e apanha as 3. Né? Futebol tem que ser igual, mas à medida que um homem dá uma carreira para pegar a bola, corre 10 mulheres e não consegue alcançar o cara. Não é a mesma coisa a imposição corporal. As mulheres são naturalmente mais frágeis. Se falar isso no mundo aí fora é problema, mas é uma verdade. É algo fisiológico. E às vezes por essa imposição os maridos começam a olhar com superioridade. Eu vou ficar aqui chateado, eu vou me impor, eu vou estufar o peito, ela vai ficar comigo, com medo de mim, porque eu sou superior corporalmente. Então eu vou falar o que eu quiser. Ou eu vou falar porque eu sustento essa casa, sou eu que sustento, a maior parte aqui é minha, então eu falo o que eu quero. Se você quiser, ouça. Se não quiser, vai dormir. Homens egoístas que não aceitam ser contrariados. Não aceitam ouvir, você está errado. Você precisa mudar. Você precisa crescer. Ah, queridos, e quantas vezes eu cometi esse erro? Quantas vezes a minha esposa disse assim para mim, você está errado. Eu falava, não, errado está você, mulher. Eu não estou enxergando isso, né? Mas depois eu ia ver, ela tinha razão. Eu estava errado mesmo. Aí voltava o cão arrependido, me perdoa, né? Porque você estava certo e eu estava errado. Mas às vezes a gente se enche tanto e diz assim, não, quem está errado é você. Tudo isso, queridos, e mais, são questões do coração. Nós muitas vezes podemos tratar as nossas esposas mal, com rispidez, porque somos egoístas, altivos, prepotentes e nos sentimos superiores ou mais importantes do que as nossas esposas. Quantas vezes a gente olha assim, eu não vou ajudar essa mulher a lavar um prato, a cuidar da casa. Ela só tem isso para fazer. Mas você pode ajudar, você pode cuidar. Não vou dar banho na criança, não vou trocar uma fralda. Mas você pode. Às vezes você tem tempo para isso, mas você não faz porque o coração é egoísta. Mas Paulo diz, meus irmãos maridos, amem as suas esposas. Se doem por elas. Trate
com amor, não com amargura. E assim devemos viver a nossa vida conjugal. Se cada um de nós soubermos os nossos papéis enquanto maridos e mulher, assim teremos casamentos abençoados. O que é um casamento abençoado? Para muitos é ter. Para muitos é ter uma casa. Para muitos é ter um carro, né? Para muitos é ter um cônjuge com aparência física que chama a atenção, sempre pautado em coisas meramente passageiras. Aos olhos de outros homens, são até chamativos, mas nós sabemos que são passageiros. É por isso que muitos casamentos estão deteriorando, derretendo, acabando, porque as motivações estão erradas. O caminho está errado, a engrenagem não está funcionando. E eu não estou me referindo a muitos que estão lá fora, mas muitos que estão dentro das igrejas. Somente quando esposas e maridos sabem exercer os seus papéis, aí o casamento vai andar. Vai andar sim para a glória de Deus. Não somos perfeitos, vamos errar. Mas também, como disse Paulo alguns versículos antes, que saibamos perdoar e amar para a glória do Senhor. Paulo segue com as diretrizes. Ele deu diretrizes conjugais, mas agora ele vai dar para pais e filhos. Verso 20 e 21. Paulo diz aos filhos que eles devem, queridos, obedecer aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Paulo está tirando isso do nada? Não. Paulo está ramificando, está abrangendo um mandamento que está muito claro, que é o 5º mandamento do Senhor. Olhe lá no nosso Catecismo Maior de Westminster. Paulo ele vai dizer que a obediência aos pais é agradável ao Senhor. O honra pai e mãe, na verdade, surgiu porque na época os filhos estavam deixando de cuidar dos seus pais, porque as riquezas dos pais que tinham que ficar para os filhos estavam sendo dadas para a casa do Senhor. A lei de Corbã. Mas esse mandamento também ele vai se desenvolvendo como outros mandamentos, vão sendo ampliados no conhecimento geral das Sagradas Escrituras, e obedecer à vontade dos pais é honrar ao Senhor. E é por isso que vocês, filhos, devem honrar os pais de vocês. Devem obedecer aos pais de vocês. Às vezes parece que tem coisas que são óbvias, mas precisam ser ditas, mesmo que sejam assim. Se você obedecer o seu pai, a sua mãe crente, que está querendo o seu bem, tudo lhe vai bem. Se você não souber ouvir, se você achar que é o dono de si, tantas crianças mais novas, que são determinadas em errar, em pecar, e desobedecer papai e mamãe, e chegar na escola e fazer tudo que papai e mamãe diz para não fazer, morder o coleguinha, bater, pegar o brinquedo, não prestar atenção na professora, dentre outras coisas. Quanto aqueles que são mais velhos, que acham que sabem de tudo, que os pais são caretas, que não conhecem nada, que o tempo deles já passou. Não vou obedecer não, porque nisso aqui eles não estão certos, eles não manjam do que eu devo fazer aqui. Você está enganado. Obedeça os pais de vocês, porque fazendo isso vocês vão estar agradando ao Senhor. E aqui vem um segredo. A motivação de vocês, crianças e os mais velhos que estão debaixo da tutela do pai, não tem que ser obedecer por obedecer para que tudo vai bem. A motivação maior deve ser a honra ou a desonra ao Senhor. Quando você desobedece seu pai e tua mãe, o que acontece? Você está ofendendo primeiro ao Senhor. Mas nós temos essa mania, não é verdade? O que é que vão pensar de mim? Ou então quando eu chegar em casa, curo. Ou então vou tirar a minha mesada. Eu pedi assim, né, a minha mãe, me dá uma mesada, eu vou arrumar a mesa nas suas costas, toda semana, né? Mas aqui o pessoal gosta de dar mesada. A mesada vai cortar meu videogame, as coisas. Não, você não tem que pensar assim. Você tem que pensar que o seu Senhor, você como filho da aliança, está sendo desonrado com as suas ações. Mas se você obedece, você cumpre o mandamento e estará agradando ao Senhor. É isso que o Senhor requer de você. Mas vem aqui uma outra questão muito importante. Paulo vai quebrar um paradigma do mundo da época, que começa lá em Israel. Tá bom, meus filhos têm que me honrar, correto? Beleza, agora deixa eu pisar neles. Deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu mandar, deixa eu irritar, deixa eu agir, deixa eu cobrar.
E Paulo vai dizer o seguinte: pais, não irritem os seus filhos. E mais uma vez nós temos uma construção sintáxica aqui no texto grego que traz uma ideia de proibição de algo que acontecia continuamente. Ou seja, em Colossos também era assim. Os pais irritavam seus filhos, mas pastor, que raio é, já que está caindo um raio aqui agora, né? Nessa chuva, que raio é irritar o filho? Vamos lá, crítica constante, disciplina injusta ou imprevisível, comparações humilhantes, excesso de rigidez. E meus queridos, quantos nós pais somos rígidos com os nossos filhos? Expectativas impossíveis. Meu filho vai ser astronauta, médico, guitarrista, lutador, lindo, tudo de uma vez só. Veja só, né? Aí a gente começa a botar expectativa e cobrança, às vezes favoritismo. Eu gosto mais do filho mais novo, gosto mais do filho mais velho. Meus tios sempre falam que tem raiva do meu pai até hoje por causa disso, porque minha avó dava preferência a ele, né? 8 com raiva de um. Favoritismo, deixa os outros chateados. E autoridade sem afeto. Faça somente por isso. Não, meus irmãos. O paralelo do texto aqui em Efésios 6:4, Paulo diz para não enfurecer os filhos, mas educar e disciplinar. Ou seja, cultivar na mente quanto na moralidade, dar conselhos preventivos para o bem deles, mas para a glória de Deus. Tudo isso era necessário. Educar, disciplinar, cuidar para a glória de Deus. Agora, como pais que não conseguem disciplinar a si mesmos são capazes de disciplinar os filhos? Veja que é uma ordem. Se o casamento entre marido e mulher estiver descontrolado, desajustado, como então disciplinar os filhos corretamente? Só quando os pais se sujeitam um ao outro e o Senhor é quem pode trazer então à mente deles a verdade. E assim, então, trazer a verdadeira essência da espiritualidade, existe equilíbrio no ar e uma boa criação dos filhos. Porque não for assim, se não for assim, o que haverá? Desânimo. É isso que Paulo fala aqui. Não irrite para que eles não fiquem desanimados. E quais são as implicações disso? Filhos desanimados ficam expostos aos ataques de Satanás e do mundo. Uma das senhoras mais piedosas que eu tive a oportunidade de conviver também, criou o seu filho na igreja. Mas era assim: vai para a igreja, você tem que ser crente, fazer isso e aquilo. Quando o menino teve a oportunidade de sair de dentro de casa, falou: não quero mais saber de igreja. Não quero. Agora eu vou rodar as outras religiões. Eu quero ver como funciona o catolicismo, a Umbanda, as outras religiões. Porque para ele o evangelho tinha só a base do autoritarismo. Ou você faz ou você vai para o inferno. E é só assim. Não. Filhos desanimados e mal ensinados ficam sujeitos ao ataque de Satanás e do mundo. O reverendo Jonas Madureira contou uma história certa vez muito interessante, falando sobre a ideia de pais que vão até o seu gabinete dizer que os filhos que entraram na faculdade, eles estão se desviando do Senhor, que estão desesperados, estavam desesperados sobre o que fazer. E ele disse: agora que você vem me procurar para a gente dar um jeito nessa situação, e lá atrás, né? Agora tem que apagar o fogo, mas e lá atrás, quando você tinha a responsabilidade de criá-lo no Senhor? Não foi feito o que deveria ser feito. Quando uma criança não é devidamente encorajada em casa, procura autoafirmação em outros lugares. Isso é importante, pais. Se o seu filho não achar refúgio, amor, ele vai procurar em lugares onde não deveria. Quem me entende é o meu colega de faculdade. Quem me entende é aquela pessoa que me chamou, me atraiu, me cativou, me levou para os rolês para dizer que eu posso ser quem eu quero, agir como eu quero e assim por diante. Vai tentar achar refúgio assim. O seu lar tem que ser um lar disciplinar, sim, mas que haja amor no trato com os filhos. Valdi Bolshan, que morreu há pouco tempo, pastor
norte-americano batista, no seu livro Família Guiada pela Fé, diz: eles são a sua marca no mundo, seus filhos, são o seu legado, são o seu testemunho e contribuição à humanidade. Saiba como criá-los para a glória de Deus. Agora, uma coisa interessante aqui, meus irmãos, é que no Antigo Testamento, há um texto em Deuteronômio 21, de 18 a 20, aonde traz-se a ideia ali que os filhos que não obedecessem à disciplina dos seus pais, fossem rebeldes, com o coração endurecido, deveriam ser levados às autoridades em Israel. A ênfase está no fracasso do filho em responder corretamente à autoridade amorosa dos pais. E nesse texto, na Septuaginta, que é uma tradução grega da Bíblia hebraica, nós temos os mesmos dois termos centrais de obedecer e provocar ira, usado por Paulo no verso 20 e no verso de número 21. Isso pode significar que Paulo retorna a essa combinação aqui em Colossenses, mostrando que Deus continua levando a sério a responsabilidade de filhos e pais. Filhos devem obedecer seus pais no Senhor, e os pais devem tratá-los de forma que sejam corretamente dirigidos diante de Deus. Assim, Paulo vai mostrar que a família cristã é um chamado para refletir o caráter de obediência da lei do Senhor. Meus irmãos, o Dr. Augusto Nicodemos, ele diz que as instruções dadas por Paulo aqui iniciam, e trazem essa ideia, dentre outras coisas, de fortalecer a família. E, consequentemente, fortalecendo a família, a igreja será fortalecida. Famílias fortes, unidas e que caminham dentro das orientações do Senhor, formam uma barreira contra a penetração de falsos ensinos e de falsos mestres na igreja. A igreja estava sofrendo com falsos ensinamentos, falsas filosofias, tentando adentrar o misticismo, o triunfalismo, a transcendência e coisas do tipo daquela época, que estavam tentando adentrar a igreja como um falso ensinamento para que se pudesse alcançar a Deus. E como a igreja poderia estar assim tão unida contra esses ataques, com famílias fortalecidas? Porque nada é mais atacado do que família. Olhe para os seus dias. O que está sendo atacado na nossa sociedade? Olhe para as literaturas, olhe para as artes cênicas, olhe para a política, para os políticos, para as redes sociais, para a televisão. A família está sendo atacada, desconstrução de tudo, porque a família é a base, queridos, e é ali que o mundo quer minar. A verdadeira fé em Cristo muda não apenas indivíduos, mas famílias. E quem não é cristão verdadeiro no lar, dificilmente será em outra parte. Não teremos igrejas santas, não teremos sociedades justas, se não tivermos lares estruturados na palavra do Senhor. E é assim que nós devemos viver, meus irmãos. Em Cristo isso é possível. Em Cristo isso foi conquistado. Entre a Trindade, a ordem. E na criação do Senhor pode haver ordem. Na família do Senhor pode haver ordem. Porque Cristo deu a nós essa possibilidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas, além de diretrizes conjugais, paternais e filiais, também há diretrizes para servos e senhores. Dos versos 22 a capítulo 4, verso de número 1, alguns entendem que essas próximas orientações estão fora do contexto doméstico. Afinal, senhores e servos, no contexto doméstico. Contudo, queridos, esse texto ainda está no contexto da vida do lar. Está dentro do código doméstico. Por quê? Porque o Império Romano, por exemplo, da época, possuía, conforme dizem alguns estudiosos, mais de 60 milhões de escravos. Mas esses escravos, em sua maioria, eram escravos do lar. Viviam como parte da família, para com os seus senhores. Muitos eram médicos, matemáticos, mestres de obras. Outros apenas serviam, mas eram escravos do lar. Então entende-se aqui que era o contexto do lar também.
muitos desses escravos eram também cristãos. Compostos por cristãos eram as igrejas daquela época também, e muitos desses eram escravos, como por exemplo Onésimo. Lembre-se da carta a Filemão. Onésimo é citado ali, um escravo crente. E os servos são aqui instruídos a viver com espírito de serviço, de obediência, de fidelidade e sinceridade. É isso que Paulo evoca aqui, meus queridos irmãos. Tudo tem que ser feito com sinceridade de coração. Os senhores deveriam ser servidos assim. Tudo deveria ser feito de bom coração, sabendo que a verdadeira herança vem do Senhor. Mas, pastor, não é meu caso. Essa palavra não é para mim, porque eu não sou um escravo doméstico, né? Algumas esposas podem dizer assim: eu sou uma escrava doméstica, né? Mas a gente já falou para vocês aqui como é que a coisa funciona. Você não pode ser amarga, não. Mas não é o meu caso. Porém, queridos, haverá sempre este relacionamento entre mandatário e outra parte que deve se submeter para ter o pão de cada dia. A obediência no ambiente de trabalho não é uma mera convenção humana, mas é um mandato que contribui para a harmonia do testemunho cristão. Porque a fé cristã se expressa também na forma de se trabalhar e de se servir, mesmo que sejam a patrões ímpios, mesmo que sejam a pessoas que estão distantes do Senhor. Recentemente um irmão da nossa igreja aqui nos procurou dizendo que no seu trabalho, no seu lugar de serviço, todos os dias pela manhã eles cultuavam. Entrou um novo diretor agora na empresa e acabou com o momento de culto que eles tinham lá, com o momento de oração, porque o Estado é laico. Porque não podia se dar preferências religiosas naquele lugar. Como obedecer uma pessoa assim? Sim, o Senhor quer que você obedeça, que você sirva, porque você está fazendo acima de tudo para o Senhor. Deve ser integral e ampla a sua obediência. Você deve ser confiável, honesto e comprometido com aquilo que lhe foi atribuído. Deve ser sincero o seu coração no momento de fazer. De não servir somente à vista dos homens. Veja que ele repete aqui, não para os homens. Porque às vezes, quando nós estamos atribuídos de determinadas coisas no nosso serviço, a gente vai lá e rala. Faz. O chefe está de olho. O supervisor está de olho. Opa, virou as costas, deixou relaxar aqui. Não precisa trabalhar tanto. Não precisa fazer tanto. Deixa para depois. Isso não falando de coisas piores. Mas a gente faz e deve fazer porque é espiritual. Uma das coisas que eu mais ouvi no seminário foi: você não tem chefe. Vocês, pastores, não têm um chefe ali no seu pé. Eu sou subordinado ao conselho desta igreja, mas eu não vejo lá o presbítero Paulo na hora que eu estou acordando, olhando para ver o que é que eu estou fazendo, né? O Balone, que às vezes dá um pouco de medo, né, Marco? Olhando assim: aí, o que é que você está fazendo aqui? O reverendo Jailson, tal, não. Mas eu sei que o Senhor está ali. Os meus colegas pastores sabem que o Senhor está olhando para nós. E devemos lutar para ser fiéis. Assim como você tem que ser fiel no seu trabalho. Porque tudo que a gente faz é para o Senhor. E Paulo vai dizer aqui: faça temendo. Faça de alma. Ou seja, a sua vida interior. Mesmo que falte ânimo. E reitera: sirvam ao Senhor. Verso 24. Porque o seu trabalho, acima de tudo, é para Deus. O apóstolo está sendo revolucionário aqui, meus irmãos. Porque ele coloca essa responsabilidade sobre os ombros dos servos. Mas ele vai revolucionar ainda mais quando ele diz o seguinte: essa responsabilidade não é apenas dos servos, dos escravos, mas também dos senhores. Paulo ordena que os senhores tratem os seus escravos com justiça, capítulo 4, verso 1, e igualdade. Não no sentido de abolir a escravidão naquele momento, mas de garantir um tratamento justo e imparcial, sem abusos. A palavra de Deus não exigia escravidão. A palavra de Deus não contagiava as pessoas a buscarem a escravidão, mas sempre existiu.
Por exemplo, no Antigo Testamento, quando alguém tinha uma dívida e não tinha condições de pagar, estava para morrer de fome, tinha perdido tudo, ela lá se dava como escravo para poder sobreviver. Assim também os senhores daquela época tinham outros que o serviam como escravo, era o posse. Alguns anos depois do ano de Pentecostes, por exemplo, o resgate poderia existir. Mas existiam escravos. A Bíblia, a palavra de Deus, não vai dando incentivo a isso. Faça escravos, não. Mas vai dizendo que nesse relacionamento existente na época, deveria haver respeito, igualdade e imparcialidade. Não era apenas a questão de igualdade social, não, mas de equidade. E assim manteria-se a coerência entre Senhor e servo. Essa justiça envolve aspectos práticos, não maltratar, promover condições justas de vida, dentre outras coisas. Quantos são os irmãos do nosso meio que têm servos, empregados, trabalham para ele, mas não pagam tão bem, não dão a condição devida? Poderia dar lá um planinho de saúde, não dá. Poderia aumentar um pouco mais o salário, não dá. Poderia dar um vale refeição, um vale transporte, não dá. Mas além disso também trata com rispidez, não. Lá na igreja é meu irmão em Cristo. Ô meu irmão, que coisa maravilhosa te ver. Mas aqui é meu empregado. Então faça isso sem responsável, faça aquilo. Se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou lhe arrumar para fora dessa empresa. E assim vai. Não, meus irmãos, não é isso. Paulo traz essa outra ideia importante. Mas também a ideia de espiritualidade. Por quê? Porque mesmo que exista esse relacionamento aqui na terra, todos são iguais diante de Deus e haverá igualdade na consumação de todas as coisas. Portanto, esse deve ser a nossa atitude. Mas você reparou aqui que são 5 versículos que estão dedicados a escravos e senhores? Você já se perguntou por que isso aqui na carta? Provavelmente parte da razão disso foi porque mais tarde, no capítulo 4 e no verso 9, Paulo mencionará o escravo Onésimo, que estava com ele. E ele chama de irmão fiel e amado e enviou Onésimo juntamente com Tíquico, o portador da carta que chegou até os irmãos e as igrejas do Vale do Lico, como nós já vimos aqui. E possivelmente, tanto Filemon, que recebe a carta de Paulo, como Onésimo, eram dessa igreja em Colossos. Eram membros dessa igreja. É bem provável que isso era uma verdade. E mais tarde, Paulo vai dizer a Filemon: receba esse escravo fujão aí, que partiu para Roma. Receba como se fosse a mim, mas receba-o como irmão em Cristo Jesus. Não é para você chicotear, como dizem na Bahia, dar de subida, né? Maltratar ele por causa disso, não. Vocês foram renovados pelo mesmo Cristo, então ajam assim. Servo, na tua empresa, seja qual for a tua profissão, sirva da melhor maneira possível. Faça a sua obrigação da melhor maneira possível, como para o Senhor. Se você é autônomo, dê o seu melhor. Como posso fazer sapatos honrando a Deus? Disse certa vez um homem a Lutero: faça o melhor sapato, cobre um preço justo e honre ao Senhor. Dê o seu melhor no seu trabalho, cobre um preço justo e honre ao Senhor. Se há alguém aqui que é dono de empresa, dono de alguma coisa, mesmo que não seja o seu irmão, seja justo. Faça o máximo por aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Dê condições e trate de maneira digna, porque isso é agradável ao Senhor. Estamos caminhando para o fim, meus irmãos. Mas todos os termos usados aqui para ressaltar a responsabilidade de cada parte são utilizados nas Escrituras com aspectos pactuais. Amor, responsabilidade, obediência à lei,
para o Senhor. Só é possível a família da aliança, o contexto do lar. E nós somos o povo do pacto, um povo da aliança, o povo de Deus. E nós devemos fazer isso porque tudo isso foi preparado para nós, isso agrada ao Senhor, mas porque isso nos distingue de um mundo perdido aí fora, de lares quebrados e sem norte, porque nós somos um povo diferenciado. E assim então o tic-tac do nosso relógio vai funcionar direitinho, porque está alinhado com a palavra de Deus e debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Maridos, esposas, filhos, servos e senhores fazendo para a glória de Deus. É isso que agrada ao Senhor. E assim devemos viver, meus irmãos, com um novo coração, regenerados, transformados. Em família, mas também que transborda para a vida comunitária. E nós vivemos essa comunhão no Senhor, esse gozo no Senhor, porque o que nós temos é precioso e reflete nesse mundo de trevas. E é isso que nós vamos cantar neste momento, através do canto congregacional Corpo e Família. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.